Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E primeiro eu quero agradecer aos mais de 47 mil inscritos nesse canal. Eu nem pensava que poderia chegar aqui, então muito obrigada a todos vocês que apoiam, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada. Em especial, eu quero agradecer aos membros. Hoje eu vou pronunciar o nome deles. Ao Ricardo Nicoletti, a Fátima Tavares, Virgínia Miranda, Simone Rios. Ivo Oliveira Farias, a Juliana Carvalho, a Natanael Oliveira, Marcos Pellegrini, Crisana Aline Leite, o John Albuquerque, o Goff, a Lucis Alves, a Raíssa Santos, Elaine Medeiros, Rosângela Silva Salvador, Elaine Cristina, Adriana Maciel Noel, a Magnani Sena, a Tereza Cristiane Zeri, a Mônica Fantucci, o Victor Rios, a Fabrícia Reis, a todos vocês que me ajudam a construir esse jornalismo catalisador de boas mudanças, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Diley, ela que é mãe de 3 filhos e veio aqui contar a história especialmente do primeiro filho dela, do Rafael. O Rafael é um menino muito iluminado, pelo que ela me conta. Ele foi o primeiro filho dela, né? Acompanhou, a segunda gestação. E ali na terceira gestação, quando a Diley, ela estava com sua filha recém-nascida, ele apresentou um problema de saúde que parecia algo simples. Começou com uma dor abdominal, depois alguns vômitos. No terceiro dia resolveram, né, que já não estava melhorando os sintomas, encaminhá-lo para o hospital. E aí a grande surpresa, porque no hospital já foi dado como grave, já foi para UTI, e ele teve uma invaginação, intestinal, que é quando parte do intestino ela se dobra em si mesma. E já no dia seguinte da internação no hospital, ele veio a óbito. Ele tinha apenas 8 anos de idade e a mãe dele veio aqui contar toda essa história do Rafael. Dirley, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter me enviado a sua história, confiado no canal também para contá-la. Se você também quiser enviar a sua história, é no milenatodouvidos@gmail.com. E eu acredito que todo mundo quer conhecer um pouquinho do Rafael, como é que ele veio na sua vida, como é que você descobriu a gravidez e você seria mãe pela primeira vez. É, Bem, primeiro agradecer por esse espaço, Milena, por esse trabalho que você tem feito aqui, né? Eu sei que atende muitas pessoas, acolhe muitas pessoas, e muitas pessoas enlutadas, assim como eu, bebeu um pouco dessa fonte, ouviu muitas histórias e reconhece que não é só a gente que passa por isso, né? Que tem muitos casos de pais e mães que perdem seus filhos, entre várias outras histórias que você compartilha aqui, dos desafios dessa vida, né? Que a gente enfrenta aqui nessa terra. Então, o Rafa, ele veio de forma inesperada, né? Eu estava num relacionamento muito recente, um namoro de 5 meses, com uma pessoa assim que nós compartilhamos maravilhosos momentos juntos, né? A gente se conheceu numa viagem muito especial, ficamos um mês viajando juntos e foi muito bacana, assim. E o Rafa é interessante porque ele já me dava sinais de que ele viria, né? Eu sou muito conectada a essas coisas, sou espiritualista, tenho uma base espírita muito forte, então sou muito ligada com essas coisas além da matéria, do corpo físico, sabe? E eu já tinha até comentado com algumas amigas anos antes dele nascer, de eu engravidar, que eu sentia que estava vindo um menininho para mim, né? E que o nome desse menininho era Rafael. Eu nunca pensei em nomear um filho de Rafael quando a gente pensa no nome, né? Assim, vou dar um nome tal pro meu filho. Eu nunca tinha pensado. E eu já sentia que o nome dele era Rafael, que ficou Rafael D'Arcanjo, né? E eu, assim, em práticas de meditação, de introspecção profunda, eu conseguia sentir a presença desse menininho me rondando, assim, sabe? Pequenininho, com os cabelos cacheados, igualzinho como ele era, assim, por volta dos 3, 4 anos de idade, né? Então, 2 anos antes de eu conhecer o pai dele, eu já senti uma presença espiritual mesmo de uma criança que viria, né? Um menininho. Então, quando eu engravidei, né, eu já ficou muito claro para mim que era essa criança, né? Que era esse menino, que era Rafael, eu tinha plena convicção,
né? E foi uma gestação assim muito tranquila, né? Eu estava namorando, ainda morava na casa da minha mãe. Decidi continuar lá, né? Para quando ele nascesse, nós ficamos morando lá até uns 2 anos dele, né? Após ele nascer. Foi a melhor decisão que eu fiz, assim, porque eu tive todo o suporte da minha família, da minha mãe em especial, né? Cuidando de mim para eu poder cuidar dele, né? Então, quando eu olho para essa fase, eu olho com muito carinho, né? Então, foi uma gestação saudável, uma gestação super tranquila, sem intercorrências, né? O parto foi do jeito que eu imaginava, quis um parto natural, um parto normal, né? Fiquei muito silenciosa, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de estar sempre de fone de ouvido, ouvindo música, me movimentando para cima e para baixo. E na gestação eu fiquei mais silenciosa, mais quieta, né? Fiquei mais vivendo aquele momento, aquele estado de espera, né? E quando ele nasceu, eu me apaixonei por ele, Milena. Assim, quando eu vi o rostinho dele, eu fiquei completamente apaixonada, né? Para mim, eu chamava ele do menino mais bonito da cidade, né? Tive um vínculo muito forte com ele, construímos assim esse laço de amor mesmo, sabe? Uma conexão muito profunda de mãe e filho, né? Que quem é mãe sabe. Eu sinto que com o Rafael em especial nós tivemos um vínculo diferente mesmo, assim, como tem outras filhas, né? Cada filho é uma coisa, né? Assim, com ele realmente a gente tinha esse laço que era muito consciente para mim. E fiquei apaixonada, mergulhei na maternidade, mergulhei nos cuidados com ele, né? Me encantei por esse ofício de ser mãe, né? Principalmente ali nos primeiros anos, cuidar de um bebê, foi uma experiência maravilhosa, né? E estar na casa da minha mãe com todo esse suporte, né? Sem tantas preocupações, né? Então, é assim, quando eu olho para trás, para as fotos, eu só trago boas lembranças dessa fase, assim, muita alegria, ele trouxe muita alegria para nossa família, né? Uma criança que chega, um bebê, eu falo assim que até as flores que tinham na casa da minha mãe floriram, que não floriam há muitos anos, sabe? Orquídea, coisa que tinha. Eu tinha uma dama da noite que minha avó tinha me dado, que eu tinha trazido de avião no Rio de Janeiro, nunca tinha florido, e quando ele nasceu, floriu, sabe? Então foi esse momento mágico, especial na vida da nossa família, certamente. E é como as flores também estivessem nesse momento de espera por ele, para Olha florir. que fofura. E de leite, É. 8 anos já tem muita personalidade, né? Já tem muita identidade. Como é que era o Rafael, para as pessoas conhecerem, né? De personalidade, do que ele gostava de brincar. Bem, o Rafa, assim, ele teve algumas fases, né, na vida. Assim, ele foi um bebê muito risonho. As fotos que eu tenho dele, bebezinho é com a gargalhada, a boca aberta, sempre sorrindo. Muito amoroso, muito carinhoso, sabe? Muito respeitoso, obediente, assim, até ali uns 5, 6 anos, né? Até os 6 anos em especial. Uma criança de muita, muita luz, assim, muita alegria mesmo, sabe? Por onde ele passava, as pessoas comentavam, assim, chegavam antes mesmo do falecimento, as pessoas chegavam a comentar dele, né? Eu sempre fui muito ligada à alimentação natural, né? Eu fui vegetariana por muitos anos, ali desde criança. Após minha segunda filha que eu comecei a comer carne e tudo. E quando ele nasceu, eu busquei assim mergulhar nesse cuidado assim com a alimentação e tudo. Eu percebia com muita sutileza tudo que afetava ele, o que eu comia, deixava ele mais irritado, afetava o sono, né? Ele não teve cólica, mas eu tinha muito essa percepção assim muito fina. E eu busquei oferecer para ele o que estava ao meu alcance, assim, de melhor, sabe, nesse aspecto. E ele sempre acatava, sempre aceitava, né? Então, às vezes ele ia num ambiente, por exemplo, que tinha carne, ele falava: "Não, não, não come não, pequenininho assim". Então ele, assim, o que eu falava para ele era como se fosse uma lei, sabe? Então ele era uma criança maravilhosa, exemplar, assim, que eu podia confiar no que eu falasse para ele, que ele ia fazer, que ele ia cumprir. Desde pequenininho era uma conexão assim, sabe, muito clara, né, que a gente tinha sem rebeldia, sem questionar, sem grandes desafios nesse primeiro momento, né? E aí, quando eu me separei do pai dele, que foi por volta dos 6 anos que ele estava, né, 5, 6 anos,
para ele foi um baque, assim, que hoje eu compreendo, sabe? Depois que passa, eu consigo sair um pouco daquela ilha, ver de fora, eu vejo que foi para ele foi um desafio muito grande. Então, quando ele completou ali os seus 6 anos, ele começou a ficar mais rebelde, né? Rebelde comigo, né? Mas nos ambientes que ele frequentava, todo mundo sempre comentava que ele era um garoto muito carinhoso, muito luminoso, muito especial. A professora já tinha me falado isso, assim, né? Com ele em vida ainda, né? Porque quando a pessoa parte, né, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Mas em vida mesmo eu ainda tinha essas afirmações, né? Então era uma criança maravilhosa, assim. Mas comigo ele começou a me questionar. Por volta dessa idade ele já começou a me questionar mais, né? A gente já começou a enfrentar alguns desafios dessa personalidade que estava se formando, né? Dessa questão da autoridade, né? Mas nada muito grande, assim. São desafios do relacionamento, do processo de educação, que é difícil, né? E, e é isso, assim. Em essência, ele sempre foi essa criança muito maravilhosa, muito alegre, muito viva, muito desperta, assim, nos ambientes que a gente frequentava, onde eu vou, eu consigo enxergar, assim, parecia que ele ocupava todo aquele espaço, né? Eu vou ao parque, quando vem aquela lembrança, assim, é como se ele ocupasse todo o espaço, sabe? Esse era o Rafael, esse menino, assim, muito vivo, ele tinha uma sede de viver, de experienciar as coisas, sabe? Diferente também, né? Eu tenho um vídeo dele pequenininho, assim, ele tinha uns 2 aninhos, né? Ele com a mochilinha nas costas, com o sapatinho. Vamos pegar avião para ir pra praia, pegar avião para ir pra praia, né? Que a gente mora no Centro-Oeste, em Brasília, né? E assim, graças a Deus a gente teve a oportunidade de poder oferecer para ele várias viagens, muitos passeios, assim, tenho muitas fotos de várias coisas, sabe? Então ele viveu intensamente, assim, sabe? E isso me traz um conforto também, assim, de... E eu tinha essa sede, eu tinha uma angústia mesmo, sabe, Milena? Chegava a ser uma angústia de eu poder oferecer para ele o que tinha de melhor, sabe? O que ao meu alcance, claro, né? Aquilo que estava ao meu alcance, oferecer para ele, poder ofertar para ele aquilo que tinha de melhor. E ele tinha essa pressa, essa sede, né? Então comia muito, ele comia igual um adulto, era algo que me preocupava desde pequenininho, assim, com 1 ano de idade. Eu lembro de conversar com o nutricionista, de falar, cara, eu acho que ele come demais, ele come igual um adulto. Ele comia um pratão, assim, de arroz com feijão, botava às vezes farinha, ele comia, sabe? Sempre comeu muito bem, né? O que ele Então mais tem uma... gostava de comer? Menina, ele estava na fase, assim, teve as fases, né? Mas, assim, um bom prato de arroz com feijão, ele comia bem, sabe? Ele estava na fase do hambúrguer, né? Do sushi, de comer essas coisas, assim, ele gostava muito. Mas um pratão de arroz, um cuscuz, vamos dizer que era um cuscuz com ovo, assim, café da manhã, né? Que ele chegou a preparar. Ele chegou a preparar para a gente na semana anterior ao falecimento dele, pela primeira e única vez, ele preparou o café da manhã e montou a mesa, né? Que foi cuscuz com ovo, assim. Tá tomando suco verde dentro da cabana, né, filho? Tá gostoso? Tá gostoso, mamãe? Me permite até perguntar, nessa separação do pai, ele teve convivência com o pai também? Continuou? Teve, teve. A gente mora perto, né? E ele chegou a viajar só com o pai dele antes, né? A gente nunca tinha cortado o cabelo dele, né? Então a gente só cortou o cabelo dele com 7 anos. Então o cabelo dele era parecido com o meu, né? Então ele já era cabeludo assim, com 7 anos. E a gente falou, não, quando ele tiver 7 anos a gente corta. Aí ele viajou com o pai dele, eles foram pro Rio de Janeiro, né? Aí o pai dele cortou o cabelo dele lá no mar. Foi uma coisa bem especial, assim. Então ele tem contato, sim. Tinha, né? Tinha contato com o pai, que é o mesmo pai da minha segunda filha. Com relação à saúde dele, ele apresentou algum, até antes desses sintomas, dos 8 anos, ele tinha alguma questão com o intestino ou nunca teve nada? Pois é, Milena, essa é uma coisa que talvez eu nunca tenha resposta, porque em relação ao quadro que ele apresentou, que foi essa invaginação que você comentou, essa intussuscepção intestinal, para crianças na idade que ele estava, acima de 3 anos, com 8 anos, normalmente já tem um histórico ali
eu não sei se é uma malformação, eu esqueci exatamente, mas se chama divertículo de Meckel, que é uma formação no intestino que puxa, e esse processo pode desencadear essa invaginação, né? E eu quis fazer a autópsia, né? Porque eu tive esse interesse de saber por que que aquilo tinha acontecido, eu não entendia por que aquilo tinha acontecido, mas na autópsia não chegaram a comentar. Aí depois que eu fiquei sabendo da existência dessa possibilidade, né? Mas assim, ele sempre foi muito saudável, né? Até mais do que outras crianças, assim, que eu vejo, né, no meu dia a dia, minhas outras filhas e tudo, né? Ele teve essas viroses comuns de infância, mão, pé, boca, creche, ele foi para creche, né? Mas ele teve dois episódios na vida dele que os médicos citaram rotavírus, né? Então, rotavírus gera um processo de diarreia intenso, que ele teve ali por volta de uns 2 aninhos, ele teve, mas rapidamente ele se recuperou. E ele teve com 7 anos também, um episódio que ele ficou com 10 dias com diarreia. Ele chegou a emagrecer, né? E aí a gastropediatra na época falou que era normal, que isso poderia acontecer mesmo, né, quando é mais intenso e tudo. Então eu não sei. Eu sei que no caso da vacina do rotavírus, por exemplo, tem casos de crianças que tomam a vacina para rotavírus e que depois podem desenvolver intussuscepção intestinal, Nossa. né? Então é uma coisa assim que não é muito clara, né? Então é uma coisa que não está fechada do porquê que isso aconteceu com ele, né? Aí, assim, resumindo a resposta, ele sempre foi uma criança saudável, né? Uma criança que teve suas viroses comuns, resfriados, mão, pé, boca ali, e teve esses dois episódios que aparentavam, mas não foi confirmado através de exame, que aparentavam ser rotavírus, que é esse quadro de diarreia prolongada, né? Em especial com 7 anos, que durou esses 10 dias ali. Eu vou voltar um pouquinho para depois continuarmos nessa parte da saúde dele. Ele acompanhou a sua segunda filha, a sua segunda gravidez. Como é que ele era com a irmã? E até como é que era a espera dele pela terceira irmã? Bem, Milena, assim, quando a Sara chegou, minha segunda filha, ele estava ali com 3 anos, quase 4, né? Ele não se conectou muito, sabe? Ele não se conectou muito com a gravidez, diferentemente da minha terceira gestação, que a minha filha se conectou muito, que estava na mesma faixa etária, né? Eu lembro de uma vez que ele chegou a dar um soco na minha barriga. Ele chegou a dar... Essas coisas acontecem, né? Era Assim, ciúmes, assim. foi uma coisa, assim, impulsiva, né? Ele nunca tinha demonstrado e do nada ele foi lá e deu um soco na minha barriga, sabe? E aí, quando ela nasceu, ele brincou muito com ela, né? Tratava ela com carinho, às vezes como se fosse uma boneca, eu tinha que estar supervisionando, né? Porque eu tenho um vídeo que eu vinha de fora, assim, eu filmei ele pegando ela pelo macacãozinho, bebezinha, tinha uns 2 meses, assim, puxando ela e soltando na cama, assim, né? Então, assim, não tinha noção, era uma criança muito pequena, né? Não tinha noção em relação a isso, né? E, assim, eles brigavam muito, era uma coisa que me incomodava muito, sabe? A briga entre os dois. Ele sempre foi mais tranquilo e a segunda já é mais assim, já tem um temperamento mais colérico, assim, já ficava mais em cima, já era mais ciumenta, queria as coisas, né? Ela tá mudando, né? Mas tinha muito esses conflitos, o que para mim era um grande desafio lidar com isso, né? Então hoje eu já sinto que eu já amadureci um pouco mais, né? Mas para mim era um desafio. Mas existia muito carinho também, assim, né? Eles estudavam na mesma escola, os professores comentavam, né? Eles faziam lutas juntos, taekwondo, do cuidado que ele tinha com ela dentro do tatame. Antes mesmo de acontecer, depois só enfatizou, né? Então, assim, no dia a dia tinha esse conflito dessa briga cotidiana, mas, né, na rua, fora, tinha esse cuidado, tinha essa proteção, né? Intriga de Mas irmã. um pegava no pé do outro, um pegava muito no pé do outro, e isso me deixava bem, bem estressada. E como que você estava até na sua terceira gestação, recebeu sua filha, estava no resguardo ali, até descobrir que seu filho também estava com sintomas? Aparentemente você até suspeitava de uma virose. Como é que foi essa época? Bem, eu vou te contar então desde a gestação, da terceira Tá. gestação.
né? Então, uma coisa interessante é que ele colocou no caderno dele, ele faleceu em setembro de 2023, né? Hoje é dia 22, hoje faz 1 ano e 8 meses, enfim. Foi em setembro de 2023 que ele faleceu. No início do ano, né, no caderninho dele, ele colocou lá o que que ele queria, qual era o desejo dele para aquele ano. Ele escreveu ver a minha irmã nascer, né? Assim, ver minha irmã, né? Então, assim, foi uma gestação, a terceira gestação. Foi uma gestação, assim, que eu passei por 3 gestações, né? Passei por 3 partos. Os meus 2 primeiros, eu tinha plena segurança do parto, de um parto normal, de um parto natural, né? As minhas duas tiveram a oportunidade de nascer em casa, né? Então fiz toda essa preparação, né? Confiando que eu era capaz e tudo. Mas nessa terceira gestação, eu fiquei muito preocupada com a morte, Milena. Assim, eu fiquei com medo da morte. Era uma coisa, um pensamento que muito profundo que me vinha, um medo muito profundo. Eu cheguei a teve uma semana que eu já estava ali por volta do 8º, 9º mês já de gravidez, eu tive uma síndrome do pânico. E eu não sabia exatamente por quê, né? Eu pensava que era todo o contexto, né? Mas eu tive um pico assim mesmo que durou muito tempo, né? E eu fiquei andando pela casa e respirando, e escrevendo e orando, sabe? Fazendo várias coisas para me acalmar, né? E eu sonhava muito com um tsunami, né? Eu tive muito durante a gestação inteira. Eu sonhava que vinha um tsunami, que vinha um tsunami, eu ficava com muito medo. E eu cheguei a fazer algumas sessões de terapia e eu lembro com muita clareza de eu comentar que eu estava com um medo muito profundo e que eu estava pensando muito na morte. Eu estava preocupada, assim, eu pensava no parto, né? De, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Foi um parto que eu fiquei com medo. Por mais que eu já tivesse passado por 2 partos, e foi um parto super tranquilo, super rápido, esse terceiro, mas eu fiquei com muito medo, assim, sabe? E, e eu estava num processo, assim, de introspecção muito profunda no momento, já com uns 9 meses de meditação, e eu tive, assim, a sensação, a experiência mesmo, que eu senti a presença da morte mesmo, né? E nesse momento, assim, eu tomei essa decisão, eu falei, não, eu quero viver. Então, eu cheguei a conversar com algumas pessoas mais próximas dessa experiência, que eu senti a morte, né, perto, e eu tive essa clareza de falar, não, eu quero viver. Mas em momento algum tinha passado pela minha cabeça que poderia ser uma mensagem, um sinal, um alerta, sabe? Momento, eu nunca tinha imaginado na possibilidade da morte de um filho. Assim, era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, nem pelo meu coração, nunca, 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 né? E foi assim. É, e aí, por fim, a bebê nasceu, foi maravilhoso, né? Esse momento, quando chega uma criança, é uma bênção mesmo, é uma coisa muito divina, muito, muito linda mesmo. E a gente ficou nesse chamego, né? Nesse xodó com a bebê, e ele ficou com ela, ele fez uma música para ela, linda, assim. Tem fotos, tem vídeos, né? Muito amor mesmo, assim. E aí aconteceu um episódio interessante que ele sonhou 3 noites seguidas na semana anterior ao falecimento dele, que ele estava morrendo. E aqui em casa a gente tem esse hábito, né? De, e aí, tudo bem? Dormiu bem? Sonhou alguma coisa? O que que você sonhou? Porque eu sou muito ligada nisso dos sonhos, assim. Eu já tive sonhos muito, muito simbólicos, assim, sabe? E aí ele falou, mãe, eu sonhei 3 noites seguidas que eu tava caindo de um avião, sendo picado por uma cobra, engolido por um monstro e eu morria, né? Aí na hora eu nem dei muita atenção, assim, de que, nossa, ele vai morrer, né? Nunca pensei nisso, né? E muito simbólico isso, né? E tudo isso me ajuda também a atravessar esse processo, sabe? Acreditar que tem uma coisa maior, sabe? Acreditar que não é só esse corpo, porque foram vários sinais, sabe, Milena? E também ao longo da vida dele, eu queria falar, eu tive muitos momentos que eu tinha a sensação que eu estava perdendo ele, sabe? Muitos momentos. Eu lembro que eu pegava foto dele e chorava e chorava e chorava com saudade de uma coisa assim que eu não sabia explicar, era uma saudade. Eu lembro que quando ele estava com cerca de 2 anos, eu estava numa sessão de terapia e eu lembro de eu chorar, de eu gritar nessa sessão de terapia, porque
eu já senti uma saudade dele muito grande. E eu expressei, eu falei, eu tô com uma saudade dele que eu não sei explicar, porque eu tava com ele todos os dias. Nessa época eu ainda amamentava ele, sabe? Era um vínculo muito forte, totalmente dedicado, ainda não tinha outras crianças para estar dividindo a atenção, né? Mas eu já senti uma saudade dele muito grande. Então, como eu sou muito ligada nisso, né, nessas coisas além da matéria, eu acredito muito nisso, sabe, Milena, que existe uma coisa maior, uma inteligência superior divina, sabe, que arquiteta, que faz as coisas acontecerem, que existe um propósito, sabe, por trás de tudo, né? E eu vejo com muita clareza que a gente está aqui para aprender, sabe? A gente está aqui para aproveitar também, para, né, curtir a vida, assim, mas a gente está aqui para aprender, para evoluir como ser humano, como alma, como espírito, assim, né? E esse aprendizado, para mim, é muito claro que é sobre o amor, assim, né? Sobre esse doar esse tesouro que está no nosso coração, que às vezes a gente só guarda para uma pessoa, só para uma coisa fica guardado, né? Isso ficou muito claro para mim no meu processo do luto, assim, né? Porque o Rafa, para mim, ele era a coisa mais linda do mundo, assim, meu primeiro filho, meu menininho, né? Eu era apaixonada por ele. E assim, e eu me perguntava, quando eu tinha ele, só ele, eu perguntava, será que eu vou ser capaz de amar mais alguém do tanto que eu amo meu filho? Né? Era um questionamento que eu tinha, assim. E hoje eu tenho a resposta, é possível, sabe? E não só pessoas, mas assim, projetos, coisas, né? A natureza, o mundo mesmo, sabe? E enfim, né, estávamos nesse momento, né, com a bebê, esse momento maravilhoso, né? Ele teve esse sonho ali no meio do caminho. É, E aí, o que que aconteceu? Foi num sábado, era um sábado. A minha mãe, ela tá com 75 anos, né? Ela vai fazer 75 agora em setembro. E ela tá com Alzheimer. Ela tem Alzheimer, né? E piorou muito após o falecimento do meu filho, mas ainda tem um grau de autonomia e tudo. E aí ela veio do Piauí e a família é imensa, né? 9 filhos, aquela coisa. E aí muitos irmãos ainda moram lá. E aí foi aniversário dela, e como ela tá nesse estado de Alzheimer e a família não sabe até quando ela vai estar lúcida, aí a gente fez um aniversário para ela aqui, né? Foi um churrasco na casa do meu irmão, em que as irmãs vieram, sobrinhas vieram do Piauí para esse aniversário, né? A família estava toda reunida. Então, assim, todo mundo se reuniu na casa do meu irmão nesse sábado, que foi aniversário dela. E fizemos a festa, maravilha e tudo. E aí, quando foi no fim da tarde, ele falou: Mãe, não tô legal, não tô bem. Eu bati o olho nele assim, Milena, e me veio uma sensação de ser algo grave, né? Na minha mente me veio meningite, cachumba, me veio uma coisa assim, como se fosse algo grave, sabe? Ele tava diferente, o rosto diferente. Mãe, não tô bem. Aí a gente se arrumou, vamos pra casa, vamos pra casa. A gente foi pra casa, ele tava com febre, aí ele teve uma febre nesse sábado à noite, né? E aí, quando foi domingo, ele foi melhorando. Aí domingo ele melhorou, e aí segunda-feira ele estava muito bem. Segunda-feira ele estava ótimo, tomou banho, se arrumou para ir para a escola. Ele iria para a escola, mas não foi porque a minha segunda filha, Sara, apresentou febre. Ela apresentou febre. Aí, como também estava com visita na casa da minha mãe, aí eu falei: não, então tudo bem, você não precisa ir para a escola, não. Como a Sara não vai, você fica aqui com a gente e tal. A gente estava na casa dela, tudo bem. Aí ele não foi para a escola nessa segunda-feira e a Sara apresentou febre na segunda. E aí, quando foi terça-feira, eu apresentei febre também, né? Aí eu tive febre, e aí a Sara já foi se recuperando. E aí eu fiquei em casa com febre, com a bebê. E aí meu companheiro, nessa semana, ele tem uma jornada de trabalho que é 12 por 36. Então ele trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E nessa semana em especial, ele estava trabalhando um dia e no outro dia ele estava fazendo um curso que era o dia inteiro. Então nessa semana ele não ficou em casa, ele só chegava em casa à noite, por volta das 8 horas, 9 horas da noite, né? E aí assim, aí eu fiquei em casa com a bebê, com febre. E aí eu fiquei com febre na terça e na quarta-feira, inapetente, sem comer nada, só deitada na cama amamentando a bebê. E a partir dessa terça-feira, o Rafa apresentou essa dor abdominal intensa, né? Ele apresentou que ele se curvava assim, mãe, minha barriga tá doendo.
E aí, por conta de todo esse quadro de febre que ele teve, que a Sara teve, que eu estava começando a ter, eu pensei, poxa, deve ser uma virose, né? Deve ser uma virose, alguma coisa. Pode ter sido algo que a gente comeu, não sei. E aí eu falei, vou observar. E aí eu dei o remédio para ele para essa dor e ele só ficou quietinho, né? Botei música, ele ficou ouvindo música, deitadinho com a barriga para baixo e ficou quietinho. E aí depois ele começou a vomitar. Ele começou a vomitar e eu observando, né? Observando, mas ele também com febre, também foi uma coisa assim diferente, sabe, Milena? Eu sinto que é como se fosse uma presença mesmo, a morte, assim, sabe? Como se ela tivesse entrado pela porta da minha casa. Eu tinha uma espada de São Jorge, que é uma planta bem resistente, né? Há muitos anos eu tinha essa planta que ela ficava em casa, na porta, e essa planta morreu, assim, sabe? E, enfim, ele começou a vomitar, aí ele vomitou na terça, aí na quarta-feira eu ficava observando, tinha hora que ele, né? Ficava quietinho, aí vomitou na quarta. Aí ele chegou a comentar, mãe, aquele remédio que você me deu não fez efeito, ainda tô sentindo dor. Eu falei, ô meu filho, aí toma de novo, aí fica quietinho, aí fiquei observando. Aí quando foi quinta-feira de manhã, parece que ele melhorou, que ele tava assim, sempre segurando a barriguinha com dor e deitado o tempo inteiro, mas aí ele ficou normal. E eu esse tempo inteiro tava hidratando, né? Dando soro caseiro, dando suco, dando chá, dando água. Ele não queria comer, mas eu o tempo inteiro hidratando ele. E aí, quando foi na quinta-feira de manhã, ele ficou bem, ficou andando para casa. Teve uma hora que ele deitou comigo na cama. Ele deitou e ficou assim pertinho. Ele falou: Mãe, o único lugar que eu quero ficar é aqui. É o lugar mais confortável da casa, é aqui com você na cama, né? Aí, é, aí ele ficou bem assim, né? Nessa quinta-feira de manhã. E aí, quando foi quinta-feira à tarde, ele piorou muito. Ele começou a vomitar muito, muito, muito mesmo. Assim, de vomitar, de abrir a boca e ficar um tempo saindo, sabe? Aí eu falei: Cara, ele precisa ir para o hospital. E aí, como eu tava, aí na quinta-feira eu já tava melhor, né? Já comecei a comer. Aí eu entrei em contato com o pai dele, falei, olha, o Rafa tá assim, precisa levar ele urgente para o hospital. E aí, quando foi umas 7 da noite, eu já avisei já no fim da tarde. E assim, de forma imediata, o pai dele veio, né? O Luiz veio buscá-lo. E aí já foi um momento bem delicado, sabe, Milena? Porque quinta de tarde ele piorou muito, que aí a barriguinha dele já distendeu, já ficou inchada, né? Aí eu escovei, ele estava assim, sem energia total de tarde, ele ficou sem energia, né? Mesmo sem energia, a gente mora em apartamento, no quarto andar, ele queria descer a escada, né? Que a gente fazia essa brincadeira de quem chega primeiro, um de elevador, outro de escada. Ele queria descer de escada, né? Mas assim, aí eu limpei a boquinha dele, escovei o dente, dei banho nele para ele ir para o hospital. Ele tomou sozinho, ele entrou sozinho, né? Tomou banho, vesti ele. E aí a gente estava na frente do elevador para ir, né? O pai dele estava lá embaixo esperando. E aí ele teve um sintoma que é bem típico dessa invaginação, que é quando a pessoa faz assim cocô com um aspecto parecendo uma geleia de amora, né? É uma cor avermelhada mesmo, porque já tem sangue ali misturado, né? E aí foi a primeira vez que deu esse sintoma que é clássico dessa invaginação. Foi nesse terceiro dia já. E aí eu já fiquei muito assustada, eu tava com a bebê amarrada no sling, né? Naquele pano que a gente bota o bebê. Eu vi aquela cena, eu já fiquei muito assustada, mas eu respirei, tentei passar segurança para ele, né? Falei, não, meu filho, aqui a mamãe já não consegue mais cuidar de você, você precisa ir para o hospital. E ele queria ficar em casa, né? Eu, não, agora você precisa ir para o hospital. E aí a gente voltou, tomou banho de novo. Aí o Luiz subiu, veio, já levou ele no colo, já para o hospital, né? E aí eu fiquei em casa esperando meu companheiro Diego chegar em casa, que ele estava nesse. Eu não lembro se ele estava no curso esse dia ou se ele estava trabalhando, mas ele só chegou por volta das 8h30, 9 horas. E aí, assim que ele chegou, eu dei uma mamar para bebê e eu fui para o hospital, né? E aí, chegando lá no hospital, ele já tinha sido passado na frente de muitas crianças, né? Ele fez os exames de sangue, o hospital revirou ele, né? Então, fez os exames de sangue, que estavam todos alterados. Então, assim, recentemente, Milena, eu voltei no hospital e peguei todos esses resultados de novo, impressos ali. Eu joguei na inteligência artificial tudo que estava lá. E, em resumo, assim, ele já chegou em total colapso no hospital. Não tinha nada que eles pudessem fazer que fosse evitar o desfecho do falecimento dele,
né? Então, assim, o rim já tinha parado de funcionar, o fígado já não estava funcionando direito, já estava o organismo todo em colapso mesmo. Então, foi um processo que ele viveu dentro de casa de forma tão rápida, né? Então, assim, eu pensei que era uma virose e meu filho morreu em 3 dias, sabe? Foi muito intenso, foi muito rápido. E aí, enfim, aí já deu tudo alterado. Aí eu conversei com a médica lá e a médica já estava trocando plantão, então ela não me deu aquela devida atenção. Mas eu também gostaria de pontuar uma experiência, Milena, que eu tive, que foi logo antes dele ir, da gente ir para frente do elevador, antes dele ter esse vazamento intestinal ali, que foi. Eu vi com clareza, assim, com os meus olhos, né? Eu vi a morte segurando a mão dele. Assim, foi uma cena que eu vi, assim, que depois que o pai dele buscou ele, saiu, eu liguei pro meu irmão, entrei em contato com algumas pessoas e falei, gente, por favor, orem pelo meu filho, que meu filho não tá bem, ele saiu às pressas no hospital e eu vi a morte segurando a mão dele. Eu comentei com algumas pessoas isso, sabe? E aí foi isso, aí fui pro hospital, acompanhei ali, né? Aí ele tava só quietinho, só querendo ficar deitado, né? E eu fiquei num estado que eu não sei nem explicar exatamente, Helena. Eu fiquei num estado assim que eu acho que de choque mesmo, né? Eu desconectei da minha emoção naquele momento e só tentei racionalizar, tentar entender o que estava acontecendo com ele, né? Tenho que voltar para casa, eu tenho uma bebê para amamentar, eu tenho uma outra criança também para cuidar, né? Então eu consegui e tenho conseguido assim perambular assim, entre a razão e a emoção, sabe, fazer esse equilíbrio nesse processo. E aí, enfim, acompanhei ele lá no hospital, aí teve já quando ele foi para UTI, isso tudo já foi, né, ele foi para deu entrada às 7 horas da noite, ele faleceu às 7 da manhã da sexta-feira. Então ele ficou cerca de 12 horas ali no hospital, né? Aí eu fui, aí deixei ele no elevador na porta da UTI e voltei para casa para amamentar a bebê, que ela estava com 52 dias ali, né? Voltei para casa, estava com o pai, né? Estava com meu companheiro. Voltei, amamentei, botei ela para dormir, né? Fiz minhas orações e nas minhas orações, assim, eu falei assim, meu Deus, eu sei que seja feita a sua vontade, sabe? Não sou eu que vou decidir por isso, assim, era muito claro para mim, sabe? Que eu era completamente. é, eu não tinha força ali, eu não tinha poder nenhum diante daquela situação, sabe? Então eu entreguei para Deus, sabe? Eu entreguei e falei assim. E tava tão claro para mim, Milena, que ia acontecer, sabe? Era uma coisa assim que eu fiquei assim, em choque mesmo, assim, sabe? Vai acontecer, uma coisa que eu sabia, sabe? Mas não queria olhar, não queria encarar aquilo naquele momento. E aí teve um momento que eu tive um choro aqui em casa, assim, uma crise de choro muito intensa nessa madrugada, né? Eu compartilhei com meu companheiro, eu tô com medo do meu filho morrer. Ele falou, não, vai dar tudo certo. Ele foi pro hospital, ele tá sendo bem parado, vai dar tudo certo. Mas eu tinha essa sensação, sabe? Era uma coisa assim que eu já sentia que ia acontecer. E aí voltei pro hospital de madrugada, e aí eu fiquei um pouquinho lá embaixo, assim, antes de subir para UTI. Eu achava que só podia ficar uma pessoa na UTI, porque antigamente era assim, mas hoje já mudou. UTI pediátrica em alguns lugares podem os pais, o pai e a mãe ficar, né? Aí eu tinha mandado mensagem pro Luiz, pro pai dele, né, falando que tinha chegado e tal, ele ainda não tinha respondido. Eu fiquei lá embaixo, assim, olhando para aquele hospital, que foi o mesmo hospital que meu pai faleceu em 2012. E aí fiquei olhando, sabe, para aquele hospital e sentindo assim, caramba, meu filho, né? Assim, eu tô aqui nessa situação, né? E aí chorei muito, falei, não, mas eu vou subir. Aí o Luiz respondeu, aí o Luiz não tinha respondido ainda, eu fui lá, perguntei na recepção, posso subir? Meu filho tá na UTI e tal, pode subir. Aí eu subi e ele já tava lá deitadinho, né, na cama da UTI e já tinham revirado ele, assim. E aí já tinham feito esses exames de sangue, que deu tudo alterado, ele já estava num quadro de sepse, né, que é uma infecção bacteriana generalizada, aí já tinham dado esses sinais do rim, né, que não estava funcionando, do fígado e tudo.
Tinham tentado fazer um procedimento, porque essa intussuscepção, que é comum em crianças abaixo de 3 anos e mais rara acima de 3 é mais comum em meninos, né? É, Aí tinham tentado, porque é uma cirurgia de emergência, né? Aí tinham feito um procedimento para ver se ia dar para fazer a cirurgia, mas não deu para fazer, não deu tempo de fazer a cirurgia. E ele estava deitadinho lá na cama, né? E ele já tinha feito um ultrassom, que não identificou a invaginação no ultrassom, mas como a barriga estava muito distendida, eles continuaram na investigação e pelo quadro sintomático que ele estava. Aí fizeram a radiografia, né? Que também não identificaram. E fizeram a tomografia, que aí identificou exatamente o que que era, que foi uma tomografia com contraste. Então ele foi revirado nessa madrugada, que ele chegou a comentar com o pai, que estava acompanhando ele, né, que caramba, eles estão fazendo bullying comigo, né, de tanta intervenção médica mesmo para tentar ajudar, né, de forma emergencial mesmo, né. Então, então foi muito intensa assim essa madrugada, mas eu sempre com esse olhar assim de que seja feita a vontade de Deus, assim, sabe? Eu me coloquei nesse lugar, assim, sabe? E totalmente sem força, sabe? Sem força mesmo. E é isso. Aí teve um momento antes de eu voltar para casa à noite, que parece tem gente que parece que é anjo, assim, né? Umas pessoas que trabalham assim, né? Que ela vai lá, leva ele lá para fazer a radiografia. Eu levei ele, aí eu sentei na cadeira de roda, aí o enfermeiro botou ele no meu colo, ele foi indo no meu colo, assim, né? Ele tava pesado, ele só queria deitar, só queria deitar. Mas aí a gente passando, eu sempre lembro dessa cena, assim, da gente passando no hospital, né? Aí né, na parte pediátrica tem, né? Os animais do cerrado, assim, na parede, que aí tem a onça pintada. E olha a onça pintada, brincando com ele nesse momento. Enfim, aí voltando nesse momento, aí que ele já estava na UTI, né? Aí eu tive um sonho com ele, Milena, na noite anterior, né? Isso já era a madrugada de sexta, né? De quarta para quinta, isso era de quinta para sexta. De quarta para quinta, eu tive, nas noites anterior, eu tive um sonho com ele que ele me pedia desculpas. Era um sonho, assim, muito intenso, muito vivo, que na semana anterior ali, ele tinha completado, ele estava com 8 anos recém-completos, né? Ele tinha feito 8 anos dia 21 de agosto e ele faleceu dia 22 de setembro, no mês seguinte, um mês e um dia depois de completar, né? E aí o pai dele deu um tablet para ele. Então, como você perguntou lá no início, acabou que eu não respondi, ele estava numa fase dos games, né? Ele estava muito fissurado nos games e eu sou muito preocupada com essas coisas, assim, eu sou até chata em relação a isso, assim, porque tem muitos perigos na internet, né? Então eu busco assim supervisionar, acompanhar o que que eles estão vendo, o que que eles estão fazendo, direcionar, isso você pode, não quero que você assista isso, né? E aí a gente tinha tido uma discussão que ele teve uma reação que eu nunca tinha visto nele, assim, né? Que eu falei, filho, se for para você jogar esses jogos macabros, porque tem muita coisa macabra, né? Hoje o jogo ele é aberto, né? Você entra no jogo e você pode ir em camadas ali muito profundas, em lugares que tem coisas muito feias, e que é muito comum entre as crianças, né? Esses dias eu estava numa feira e vende até os bonecos de coisas horrorosas, assim, né? Mas é do universo da criança e faz parte também, né? Mas assim, eu tinha muito essa supervisão em cima, ficava muito em cima dele em relação a isso. E a gente tinha tido uma discussão. Eu falei, olha, se você não escolher melhores coisas, você vai ficar sem o tablet. Ele ficou indignado. Ele falou, não sei o quê, brigou. Ele falou, eu quero ir embora, eu quero ir para casa da vovó. Ele chegou a falar isso, sabe? Eu sempre dei muito espaço para as crianças expressarem, sabe? Então, assim, a gente tem uma relação com as minhas outras filhas também, até com a bebê. Assim, eu sei quem são, elas não ficam apenas ali nesse estado apenas de hierarquia, sabe? Tem esse respeito de hierarquia de mãe e de filho, mas assim, é um ser humano, né? É uma pessoa que tem as características, a individualidade, né? Então eu sempre dei muito espaço para as crianças, assim, né? E aí, para terem essa autenticidade de se expressarem na alegria e na raiva também, porque acontece, né? E aí ele falou, quero ir para casa da vovó e tal. Aí depois a gente se abraçou, né? Nunca faltou amor, nunca faltou colo, nunca faltou beijo, nunca faltou cheiro, né? Então isso também me dá muita força, sabe? Porque eu sempre falei que amava, sempre beijei, sempre, enfim, sempre foi muito intenso isso também entre a gente, né? E aí
teve esse episódio em relação ao tablet, e aí eu tive esse sonho na noite anterior, que era parecido com essa atmosfera dessa discussão que a gente teve, que ele estava muito indignado e ele saía. Na vida real, ele falou, cara, ele chegou a pegar na porta, eu quero ir para casa da vovó. Depois ele se acalmou e ficou tudo bem. E aí, nesse sonho, ele saía mesmo. Ele saía da porta, ele ficava um tempo fora, assim, minutinhos, e voltava. E aí, nesse sonho, quando ele voltava, ele me pedia desculpas, né? E aí eu acordei, pensando, gente, desculpa pelo quê? Desculpa pelo quê, né? Aí, nessa noite na UTI, nessa madrugada, ele estava deitadinho. Ele estava deitado com a barriga para cima, né? Mas a minha lembrança, a minha sensação, Milena, era como se ele tivesse em posição fetal. Assim, como se eu tivesse ali do lado dele, ele tivesse em posição fetal, fazendo carinho nele, sabe? Mas, de fato, ele estava com a barriga para cima. E aí, aí eu falei assim, meu filho. Aí eu cheguei lá, né, na UTI, subi. Aí o Luiz estava lá, ele falou, ele estava te chamando agora, ele acabou de chamar seu nome, né? Aí eu cheguei lá, aí eu fiz carinho nele. E falei, meu filho, essa noite eu sonhei que você me pediu desculpas. Eu te desculpo, meu filho, tá tudo bem. Eu te amo, eu te desculpo, tá tudo bem. Aí comecei a cantar pra ele, fazer carinho, como se eu estivesse botando ele pra dormir, sabe? E aí nesse momento ele teve a primeira parada cardíaca. Aí já a equipe já foi chegando, entrando na sala, e aí a gente saiu da sala, do quarto, né? E a gente ficou de fora vendo o médico fazendo a massagem cardíaca, né? Aquela cena. Ele teve duas paradas, né? Aí o médico fazendo a cena lá, e a gente vendo de fora, e eu fiquei em estado de choque, né? O pai ficou muito arrasado naquele momento, e eu só vendo aquela cena e respirando ali, e entendendo que aquela ia ser minha nova realidade, né? Sem o Rafa, né? Enfim, aí eu decidi descer, aí eu desci um pouco, chamei o Luiz, aí eu sei que teve um momento assim que a enfermeira falou, segura ela que ela vai desmaiar, né? Porque eu meio que parece que eu não sentia meu corpo, sabe? Foi uma coisa assim diferente, né? Eu tive a sensação que perde o chão mesmo, sabe? Como se perdesse o chão ali, perde um pouco o equilíbrio. Mas aí eu fui retomando, aí eu desci um pouco, aí desci, aí fui na lanchonete, isso já era umas 5, 6 horas da manhã. Aí eu fui na lanchonete, aí eu pedi uma tapioca que eu não consegui comer, e pedi um suco, né, de maracujá com adoçado, que era o suco que ele gostava muito. Aí eu pedi esse suco, tomei todo esse suco, assim, lembrando dele, assim, me conectando com o amor que eu sinto por ele mesmo, né? Que eu sentia naquele momento e que eu sinto até hoje, que só aumentou, na verdade, né? E subi. E aí, quando eu subi lá, né, eu já de longe, assim, já olhei para a tela da sala dele, já vi que estava desligado o monitor. E. Não, não era 5, 6 horas da manhã, já era umas 6, 7 horas já, né? Porque eu não fiquei muito tempo lá embaixo. Aí eu subi. Aí as enfermeiras me olhavam assim, me davam um sinal com o olho. Aí eu não sabia se, caramba, levaram ele para algum outro lugar, né? Tá tudo bem. Aí fica aquele clima assim, né? Que as pessoas não falam, né? Aí eu fui andando, assim, parece câmera lenta, assim. Quando eu lembro dessa cena, parece assim que foi em câmera lenta, né? Aí eu. Aí tinha uma enfermeira lá que ela me olhou. Aí, vai, senta ali na salinha, o médico vai conversar com você, não sei o quê, né? Aí eu, meu filho tá vivo? Aí vai lá que o médico vai conversar com você. Aí ele já sabia, né? Que ele já não estava mais vivo, né? E aí a gente foi para a salinha, aí me informaram, né? Aí eu fiquei meio assim, em choque mesmo, assim, né? Aí eu liguei para minha família, liguei para os meus irmãos, né? Avisei, né? E rapidamente já tava meus irmãos, minhas cunhadas, né? Que eu tenho dois irmãos, uma prima com o marido dela, né? Já estavam lá, assim, parece que eu pisquei o olho e quando eu vi já estava todo mundo lá, meu companheiro com a bebê, aí tava todo mundo lá na salinha, né? A avó paterna dele. E aí eu fiquei tentando entender, Milena, fiquei tentando assim entender o que que tinha acontecido com o corpo dele. Eu sei que eu fiquei muito tempo conversando com o médico, entrando nas minúcias, nos detalhes de tudo, né? Que depois eu esqueci completamente, era uma coisa assim que eu tava lá, mas não tava, sabe? Quando eu lembro assim, aí no dia seguinte eu já não lembrava de nada que eu tinha conversado com o médico. E aí
eu fiquei tentando entender o que que tinha acontecido com ele, né? E aí eu quis fazer autópsia. E aí as pessoas, não precisa fazer e tal, né? Aí eu falei, por que que não precisa? Eu perguntei pro médico. Ele falou, porque você já tem um exame de imagem, que é a tomografia, que já tem exatamente o que aconteceu com seu filho. Você não precisa investigar. E eu tinha essa ânsia de entender, eu pensava assim, será que entrou um bicho nele? Eu não estou entendendo por que que isso aconteceu, sabe? Era um pensamento que me vinha assim, e eu queria ver, assim, sabe, Milene? E a dor era tão grande que se eu pudesse, eu teria entrado dentro da sala da autópsia com a médica e ter feito junto com ela para entender o que que tinha acontecido com o corpo do meu filho, né? De forma tão rápida, né? E aí foi isso. Aí eu decidi fazer pela autópsia. Algumas pessoas questionaram, né? Mas eu, como mãe, eu tenho esse direito. As pessoas respeitaram também, né? Respeitaram. Só que aí o velório já demorou um pouquinho mais. Ele faleceu na sexta. Eu nem lembro. Eu acho que o velório foi na segunda ou foi na terça. Acho que foi na segunda-feira, que a autópsia foi no domingo. Aí só pode liberar após, né? E aí fez a autópsia, aí eu fui lá, tive que refazer reconhecimento do corpo, né? Conversei com a médica, ela me explicou com detalhes, mas não chegou a comentar esse divertículo, né? Que pode ser, não chegou a comentar um pólipo no intestino. Não falou nada, falou que foi só a invaginação que aconteceu e que isso que tinha matado meu filho, né? E aí foi isso, assim, e aí começou essa minha jornada do luto, né? E da família, né, da minha filha, que hoje está com 6 anos também, né? E assim, Milena, eu lembro que nesse dia que ele faleceu lá no hospital, a gente saiu, né? A gente foi lá para fora, a família estava toda reunida já lá fora. E era de manhãzinha, 7, 8 horas, né? Eu sei que eu fui lá para fora, eu sentei no chão, eu olhei para o sol, fiquei olhando para aquele sol, olhando para o sol, e eu dei um grito na frente do hospital. Eu dei um grito, assim, uma coisa que saiu, assim, sabe? E aí passou uma mulher e ela falou assim, ela pegou no meu ombro e falou assim, olha, eu não sei o que que você está passando por ter dado esse grito na frente desse hospital, né? Mas eu só queria te dizer que você está olhando para o lugar certo. E aquilo para mim foi muito, muito especial, assim, sabe? Ela começou a conversar comigo, mas eu já não consegui me conversar, entendeu? Aí, aí foi isso. Aí tinha uma amiga também presente nesse momento, né? Que era madrinha dele, também foi nesse momento lá no hospital. E E aí foi isso, assim. E Dila, acredito que além do luto, você também estava no puerpério, né? É, tudo junto e a sua outra filha também. Como é que foi explicar para a irmã dele tudo o que tinha acontecido? Pois é, Belena, é interessante isso, né? Esse detalhe do puerpério, porque eu sinto que eu ainda tô nele, porque eu ainda tô amamentando, né? Tô nesse vínculo ainda muito profundo com ela. Ela tá com 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 não, ela já tá com. Enfim, ela é de julho. 1 ano e 10 vai fazer. E aí, a gente decidiu conversar todo mundo junto, né? A gente foi para casa da avó paterna da Sara, né? Do Rafa, que é aqui pertinho de casa. A gente foi para lá e ele tem uma outra irmã também, que é a filha do Luiz, a primeira filha do Luiz, né, a Lulu. E aí estavam as duas lá, né? E a Sara estava com 4 anos, né? A Lulu já estava com 9, é 1 ano de diferença. E aí a gente informou, né, que o Rafa ficou dodói, que ele foi para o hospital, que ele não sobreviveu, né? E a Lolo sentiu muito, que ela já era maiorzinha, a Sara ficou um pouco assim estranhando, né? Mas eu busquei assim, Milena, trazer tudo que eu acredito também, tudo que eu sinto para minha filha nesse processo, com essa base espírita, né? Porque nos ajuda muito, sabe? E teve um momento que foi muito interessante após a morte dele, assim. Digamos que 1 mês depois, 2 meses depois, ela virou para mim com muita naturalidade. E eu acredito nisso. Porque ela, quando eu estava grávida da minha terceira filha, da Aya, ela chegou a olhar para o céu e falar assim: mãe, eu estava assim, um dia de gravidez, sabe, Milena? Aqueles primeiros dias eu nem sabia que estava. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu acho que vai nascer um bebê.
Eu falei, é mesmo, minha filha? Ela é de você. Eu falei, eita, né? E de fato, assim, ela sentiu mesmo. As crianças têm essa sensibilidade, e umas mais do que as outras, né? E aí, por fim, depois desse 1 mês, 2 meses do falecimento do Rafa, ela virou para mim e falou assim: Mãe, eu já sabia que o Rafa ia morrer. Eu falei: É mesmo, minha filha? Desde quando? Ela, desde que eu nasci. E foi assim, uma coisa tão, tão espontânea, tão natural, que eu acredito nisso, sabe, Milena? E isso tudo me dá força para continuar, dá força para ela, acreditar que existe algo além, sabe? Aí ela me falou isso. Aí, então tá bom. E assim, e teve uma época que os dois, né, o Rafa e a Sara estavam com uma brincadeira, que o Rafa ficava muito irritado, que a Sara ficava falando de morte. É uma brincadeira que ficava falando de morrer, de morte, e assim, desde que eles nasceram, não tinha morrido alguém tão especial assim, né, tão próximo assim, né, para ter essa temática dentro de casa, né? E ela falava, não sei o que de morte, de morrer, eu não dava muita atenção para essa brincadeira, e aí o Rafa ficava bravo com essa brincadeira, né? E é uma coisa que eu lembro, assim, também, que eu fico pensando, né? E aí foi isso, assim. Aí, hoje que já passou, eu consigo olhar para trás e ver também o processo do luto da minha filha, né? Eu vi que ela ficou muito triste, né? Assim, muito triste mesmo, né? Hoje ela já tá melhor, hoje eu já consigo, assim, reconhecer o valor do sorriso, sabe? Do sorriso que ela dá, porque, porque eu vejo que ela ficou muito triste mesmo, assim. E aí teve um dia que teve dois momentos assim muito especiais assim que ela falou assim pra mim, mãe, a gente tava no carro, falou assim, mãe, chega, eu não aguento mais essa história do Rafa, vamos fechar o olho, vamos contar até 10 pra ele voltar. Ela falou assim, né? Aí eu respirei e falei, minha filha, não tem como, filha, seu filho, o Rafa não vai voltar, o corpinho dele não vai voltar. Ele tá sempre vivo no nosso coração. Aí eu trago assim aquilo que eu acredito, né? Aí tá. Aí teve um outro dia que ela falou assim: Mãe, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu não tô dando conta. Eu olhei bem no olho dela, segurei a mãozinha dela, abracei, olhei no olho e falei: Minha filha, a gente já tá dando conta. Você já tá dando conta. Ela já? Eu falei: Já, filha, é assim mesmo. A gente pode sentir. A gente pode sentir. A gente amava o Rafa, a gente ama ainda o Rafa. Isso tudo é amor. Essa saudade, essa falta, é amor que a gente sente. Tá. Aí teve um dia assim que a gente estava almoçando, aí ela almoçando, ela falou: Nossa, mãe, que bom que o Rafa tá sempre vivo no nosso coração, né? Aí eu falei: É, filha, tá sempre junto com a gente e tudo, né? Então foi assim o processo, né, que a gente tá vivendo juntas, né? E a bebê é muito pequenininha ainda, mas assim, eu falo do Rafa para ela, mostro foto, né? Essa semana chegou várias fotos que eu revelei, né? Aí eu mostro, olha, lá neném, eu falo, é seu irmão Rafa, olha a Sara bebê, né? Então, assim, é uma coisa que todos os dias eu penso nele, né, Milena? Uma perda física, assim, tão simbólica para sempre, né? Ele tá sempre vivo dentro de mim, assim, né? E Então eu de falo dele sempre. até perguntando da sua base espírita, claro, se for íntimo e não querer compartilhar, tudo bem. Mas você teve alguma resposta? Milena, eu tive sonhos, né? Que eu gostaria até de compartilhar, e também é um processo isso, porque eu parei de ter, né? Nesses primeiros meses, assim, na sétima noite, eu tava dormindo, né? E aí eu acordei ouvindo ele me chamar. Mãe, eu acordei. Aí eu vi o semblante dele, eu vi ele ali na frente da porta do meu quarto, na frente do quarto dele, na frente do meu quarto, que é junto, que é perto, assim, né? Aí eu, ai, dei um suspiro assim de madrugada e falei, nossa, meu filho, que bom. Tudo pensamento, né? Que bom, eu queria tanto te ver mais uma vez. E ele só me olhava assim, com um sorriso bem singelo no rosto, assim, né? Me olhava assim. E eu tinha essa sensação de que ele precisava ir e eu também precisava voltar, né? Eu tinha essa, né? As crianças, eu tinha essa sensação, né? Porque quando a gente é mãe de criança pequena, a gente não desliga, né? A gente fica o tempo inteiro tá cuidando de um, mas tá ligado no que o outro tá fazendo, né? É uma coisa assim. Aí eu tinha essa sensação que ele precisava ir, eu também.
Esse foi o primeiro sonho que eu tive com ele. Aí eu tive outros sonhos muito simbólicos também. Teve um muito importante, que a gente estava num quarto todo branco. E eu já tinha sonhado com esse quarto branco muitos anos atrás. A gente estava nesse quarto todo branco e ele já tinha cortado o cabelo, que ele cortou com 7 anos, estava rapazinho, assim, com o cabelo cortadinho, mas nesse sonho ele estava com o cabelo cacheado, grande, né? Lindo, 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 vivo, alegre, do jeito que ele era, assim. E aí eu só brincava com ele, cheirava e fazia cosquinha, e a gente dava gargalhada, eu abraçava, assim. Aí no meio do sonho eu lembrava, caramba, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho outras crianças para cuidar, eu só tenho que brincar com ele aqui, né? Me veio esse estalo assim de caramba, a única coisa que eu tenho que fazer é brincar com ele, né? E eu brincava e foi maravilhoso, mas quando eu acordei foi bem difícil, né? Quando eu acordei se depara com a realidade ali, material, né? Porque a espiritual é real, né? Aí foi um dia bem difícil para mim depois desse sonho, mas foi maravilhoso. Eu agradeço muito por ter tido, que eu falo que são comunicações mesmo, sabe? Eu consigo distinguir sonho, que eu já sonhei com ele, de coisas assim do inconsciente, lem coisas, e coisas que são comunicações. Então eu sinto que são comunicações. Aí tive outros sonhos também, aí eu tive um último sonho com ele simbólico, assim, que eu sinto que foi uma comunicação, que foi ano passado, em março, né? Eu faço aniversário no dia 6 de março. Eu sonhei com ele no dia 8, no dia da mulher, no Dia Internacional da Mulher, 2 dias depois do meu aniversário, que a gente se olhava, o olho dele brilhava muito. Já tive sonhos assim dele estar se afastando, sabe? Mas nesse dia ele virou para mim e falou assim: Mãe, você é muito especial. Aí eu perguntava: Meu filho, mas especial por quê? Né? E aí ele não me respondia. Até hoje eu me pergunto, eu falo: Ah, é porque eu sou a mãe dele, né? Claro que eu sou especial, eu sou a mãe dele. Mas assim, aí tive vários sonhos desse tipo, sabe, Milena? Esses de forma mais intensa, mais viva, e aí tive outros, né? Mas assim, aí quando de um tempo pra cá eu não sonhei mais. Então eu não tive mais essas comunicações com ele, né? E isso me, assim, aí quando fez um ano e meio que ele faleceu, eu fiquei muito mal, assim, né? Porque eu não estava mais sonhando, né? Aí eu comecei a acompanhar conteúdos na internet de luto parental muito dolorosos, assim, porque desde o primeiro momento, Milena, isso é importante dizer também, eu queria compartilhar isso, né? E eu agradeço por esse espaço de escuta, né? Assim, desde o primeiro momento eu busquei cuidar de mim, né? Claro que eu tinha 2 crianças para cuidar e uma recém-nascida, né? Muitas pessoas falaram que meu leite ia secar, eu tinha muito esse medo disso acontecer. Então, eu busquei cuidar de mim, sabe? E quando a gente está doente, quando a gente está gripado, a gente se cuida, né? A gente não vai para ambientes cheios de gente, a gente não vai andar de biquíni no frio, né? A gente busca, assim, se proteger, se cuidar, né? E eu vejo que no aspecto emocional é a mesma coisa, a gente precisa se cuidar. Então, desde o primeiro momento, eu busquei, assim, pesquisar coisas que iam me fazer bem. Então, quando você pesquisa luto parental, hashtag luto parental, é tanta coisa, tem vários níveis de luto, né? Então, tem aqueles muito dolorosos, muito profundos, que eu acessei nesse momento, que foi recentemente que eu mergulhei nesse lugar, que não me fez bem, que eu cheguei a adoecer, eu tive uma crise alérgica muito intensa no rosto, nos olhos, fiquei com tudo vermelho, né? Tomei medicamento na veia e tudo. E assim, por quê? Porque chegou num ponto que aí eu entrei num grupo de luto parental que as mães compartilhavam as suas dores, né? Só que não tinha uma pessoa para intermediar. E isso é muito importante a gente ter esse cuidado, assim, de ter uma pessoa que já passou pelaquele. Não precisa nem ser uma profissional, uma psicóloga, uma terapeuta, mas uma pessoa que já passou por aquele processo e já tem um outro olhar e ajuda, né? Vai ajudando. Então, eu sempre busquei, assim, me inspirar nessas fontes. Então, eu li várias coisas sobre isso, livros de mães que superaram. Eu hoje faço parte de um grupo que me ajudou muito, que eu fui acolhida 2 vezes, que é um projeto que eu gostaria até de compartilhar, que é um projeto online, gratuito, que é o projeto Acolher Perdas e Luto, né, que é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Esse projeto me ajudou muito. Né, e até hoje eu faço parte dele, né, que são pessoas que já passaram por isso e hoje auxiliam outras pessoas, né? E eu acho que é para esse lugar que a gente tem que olhar. Então, se a gente está mal,
se a gente está passando por uma dor tão forte, tão profunda, não buscar se afundar mais, sabe? Buscar dar conta, buscar melhorar, buscar lidar com o seu dia a dia da melhor forma possível, né? E foi isso que eu fiz e tenho feito, né? E aí eu tive esse momento, nesse 1 ano e meio, porque eu não estava mais sonhando com ele, que eu comecei a acompanhar esses conteúdos, eu fiquei muito mal mesmo, assim. E aí eu fiz minhas orações e falei, meu Deus, eu preciso de um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E eu tive um sinal, assim, eu sonhei com ele, que eu sonhei que ele estava num lugar muito elevado, muito além da, assim, dessa materialidade que a gente vive, assim, muito elevado, e ele desceu para onde eu estava, e esse desceu nesse sentido de desse sentimento mais denso, mais pesado, mais sofrido, né? E nesse sonho ele tinha descido, porque ele até passou mal e vomitou assim no sonho, sabe? E ele ficou muito clara a mensagem que esse não é o caminho. Esse caminho do sofrimento, de eu aprofundar muito nisso e me agarrar a essa dor, esse não é o caminho. O caminho é eu continuar cuidando da minha vida, né? Eu sinto, vejo as fotos, sinto, dou vazão para esse choro, dou vazão para essa emoção, passa e eu continuo, e eu me levanto todos os dias, sabe? E esse é o caminho. Então isso ficou muito claro para mim. Edilê, essa sua fala é muito importante, porque você, como mãe de três, continua sendo mãe de três, é, Sim, às vezes mãe esquecem de si, né, para cuidar sim, das suas crias. E essa fala é muito importante, não só no luto, mas também na rotina do dia a dia, né? Não esquecer uhum, de si. É, uhum, e eu até gostaria de perguntar, porque sua mãe sempre foi seu apoio também, principalmente com relação ao Rafa, né? Você disse que até 2 anos ela ajudou bastante na casa dela. E agora, nesse processo de Alzheimer, também é uma dor para ti, né? Você também ajuda a cuidar dela. E eu quero que você fale um pouquinho também dessa questão. A gente nem tinha combinado, mas você contando, e eu gostaria de ter, essa tua escuta também. claro, Milena. Agradeço mais uma vez, né, pela sua sensibilidade, seu espaço. É, então, para minha mãe, assim, em relação ao luto, muito doloroso, né? Muito difícil, assim. Ela também sempre foi muito independente, né? Faz as coisas dela, ainda mora sozinha, né? Ela tá num grau de Alzheimer, assim, que ela ainda mora sozinha, mas é algo que a nossa família vai precisar ajustar, né, para em breve sair dessa situação, né? Moramos muito perto, ela está sempre presente, né? Todos os dias a gente se fala, quase todos os dias a gente se vê, né? E deu uma piorada considerável após a morte do Rafa. Assim, ela deu uma perceptível, assim, sabe? A piora no quadro, né? E aí eu estou buscando alternativas nesse cuidado, né? Então ela faz o tratamento tradicional, tenho pesquisado muito sobre canabidiol, tenho visto muitos relatos positivos. Ela já chegou a tomar, mas no momento que ela tomou não estava num grau assim como está hoje, né? Então eu não percebi muito, eu percebi que ela deu uma relaxada, né? Mas assim, é isso. Então a gente está buscando, né, cuidar dela dessa forma, né? E sei que em breve ela já não vai mais poder ficar sozinha, morar sozinha, né? Porque é perigoso, assim, né? Gás, fogão, essas coisas, sabe? Então, estamos aprendendo a lidar com essa nova fase da vida dela, né? De cuidar de uma idosa que tem esse problema, tem um histórico familiar, né? Eu tenho uma tia também que mora perto da gente, irmã dela já está num grau bem avançado, só come comida já pastosa, né? Recentemente a avó do meu companheiro faleceu, ela também já estava num grau bem avançado de Alzheimer. A minha avó materna também já falecida, ela também teve Alzheimer. Então, é uma coisa familiar assim, que quando chega na nossa casa, a gente precisa aprender, né? E aí eu tenho buscado me informar, né, sobre a doença, buscado referências na questão do afeto, né? Do cuidado com o afeto, porque é um desafio também, sabe, Helena? É um desafio muito grande, porque também é um luto, né? Então, assim, a minha mãe, aquela mãe que sempre cuidou de todos, né? Ela já não está mais presente. Hoje é a gente que precisa dar esse suporte para ela, né?
Então, graças a Deus, assim, eu tenho uma família muito unida com os meus irmãos, então todo mundo, cachorro, Então, então todo, depois não vai. Pode então, continuar. então todo mundo se ajuda, né? E a gente está vendo como a gente vai lidar com esse desafio na prática, assim, né? Quando se agravar, né? Mas eu tenho fé, assim, que tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. E, e Diller, até nesse processo de luto, da sua mãe, de entender que ela não é mais a mesma, né? Mas muito da tua mãe, da mãe que você é hoje, creio que veio dela também. Ela tá muito em ti, né? Assim como o Rafa tá muito em ti também. E foi muito linda essa tua fala de cuidado com você mesma, porque é perceptível a sua consciência, a sua clareza e entendimento de tudo. Claro que tem bastante também na tua base espírita, mas também desse cuidado que é importante com você mesma. E eu gostaria até que você deixasse um recado para as mães, pais, enfim, um recado, da importância dessa ressignificação mesmo. Nesse projeto que eu participo, né, Acolher Perdas e Luto, tem uma semana que o tema é Cuidando do Ente Querido. E eu fiz esse exercício 2 vezes e para mim ficou muito claro que eu cuido dele, do Rafa, independente da crença que a pessoa tenha, né? Eu cuido dele cuidando de mim, buscando estar bem, né? Então, assim, existe a dor, existe a tristeza, existe tudo que faz parte do luto, mas também existe momentos de enxergar a beleza na vida, de enxergar a alegria, de agradecer, né? Então, essa forma de cuidar de mim é buscar isso, sabe? Buscar ir para perto da natureza, ver coisa boa, ir para o parque daqui perto de casa, né? Ver o sol, ver as árvores, ver uma flor, sabe? A natureza ajuda muito a gente, assim, né? Movimentar o corpo, fazer uma atividade física, né? Então, teve momentos, Milena, que eu vou para eu tenho ido muito para academia, né? Aí eu vou teve momentos assim que eu ia para academia e no meio das exercícios me dava vontade louca de chorar, eu ia pro banheiro e ia pro banheiro e chorava, sabe? Porque mexe, vai movimentando aquilo que tá dentro da gente, quando a gente mexe, movimenta nosso corpo, né? Então, tudo isso tem me ajudado assim. Então, e uma fala também que eu queria trazer é que foi uma fala que eu recebi nesse momento de muita dor que eu tive, que eu pedi por esse sinal que eu compartilhei aqui, né? Que eu fui para um lugar muito profundo, muito sombrio, que me falaram, eu queria falar aqui também, que é a gente não pode dar morada para esses sentimentos que vão só nos diminuir, que vão só nos fazer sofrer, que vão só, sabe, diminuir nossa potência de vida, nossa, sabe? A gente não pode dar morada para isso, assim. Eles vêm, mas a gente precisa deixar eles irem. Então a tristeza vem, eu posso sentir a tristeza, mas eu preciso deixar ela ir, né? E se tá, eu sei que muitas pessoas assistem, né, 40 e tantas mil que você falou aí, né? Que bacana, né? Então, assim, muitas pessoas assistem e muitas pessoas estão no estado de depressão, né? Estão medicadas, estão com auxílio de medicamento psiquiátrico, muitas pessoas precisam mesmo desse suporte. Então, buscar ajuda também, sabe? Não buscar passar por tudo sozinho, né? E essa ajuda pode ser familiar, pode ser um amigo, pode ser um profissional, pode ser um grupo na internet, pode ser um canal no YouTube, pode ser a Bíblia, pode ser um livro, uma música, né? A música me ajuda muito, assim, porque é tão bom, assim, ver que tem música que fala daquilo que a gente está sentindo, né? Então, a música, ouvir música, sabe? Buscar fazer o que gosta, tudo isso é importante, sabe? Se cuidar, assim, sabe? Eu vejo que é muito comum, assim, as mães, o que eu mais vejo, até sair das redes sociais, do Instagram em especial, já tem mais de um ano que eu saí, porque eu precisei me concentrar em mim, sabe, Milena? Nesse processo que eu tô vivendo, concentrar na minha família, na minha casa. E tem me feito muito bem isso, assim, sabe? Parar de olhar muito para a vida dos outros, comparar, né? Comparação. Então, para mim, não tava. Eu decidi sair do Instagram para me concentrar aqui na minha vida, né? E tem me feito muito bem, assim, sabe? Cuidar da minha casa.
né? Nem que seja uma gaveta, assim, que tá bagunçada, que tá incomodando arrumar. Tudo isso tem me feito muito bem, sabe? E é isso, assim, sabe? Buscar as pessoas que a gente ama, né? Meu filho, ele não tá mais aqui em corpo, mas eu tenho 8 anos, um mês e um dia de vida com ele, muitas fotografias, né? Eu sou capaz de lembrar da unha do pé dele até a ponta do fio do cabelo, a textura do cabelo, eu lembro de detalhes do corpinho dele, sabe? E eu continuo, né? Então a nossa vida continua. Então, às vezes, uma pessoa que a gente ama muito parte, ou a gente enfrenta um desafio muito grande na vida, mas a nossa vida continua e essa vida precisa ter um sentido. A gente precisa fazer valer a pena, sabe? E eu vejo que é uma decisão, Milena. É uma escolha que a gente faz todos os dias, sabe? É uma decisão. Não, eu escolho acordar, levantar, tomar um banho, e ir para a vida e fazer o que eu tenho que fazer hoje, seja lavar uma louça, seja cuidar de outras crianças, seja estudar, seja trabalhar, seja o que se manifesta na vida de cada um, né? Então é buscar isso. Edile, você me enviou fotos do Rafa, depois eu pedi até mais para edição, Tá. e as pessoas vão entender que ele é sim o menino mais bonito da cidade, porque o cabelo cacheadinho, tudo, todo jeitinho que você diz, transmite também na foto essa imagem que você fala dele de uma pessoa que viveu intensamente, né? É, que é uma pessoa iluminada também, com um sorriso lindo. E você transmite muito do que o Rafa é também. E ele tá em ti, e a gente que não conheceu ele, né, aqui o corpo físico, consegue conhecer através das suas palavras, e ele jamais será esquecido. E te agradeço demais por confiar em mim, para ele contar a história dele, um pouco da sua história também. Te agradeço também por essa fala de ajudar as outras pessoas, porque todo relato aqui também é uma forma de ajudar, né? Quem tá no luto, ou de outra forma também para todo mundo, de certa maneira, acordar com um pensamento diferente, ter uma visão diferente da vida, até de valorizar a vida que tem, né? Então, Uhum. Dilei, muito, muito obrigada por todo esse tempo. Eu que agradeço, Milena, por essa escuta, né? Eu só agradeço mesmo, porque para mim é muito importante falar sobre o Rafa, né? Então, assim, né, com o tempo as pessoas vão deixando de comentar, vão deixando de falar, e aquilo ainda é tão, tão intenso, tão vivo dentro da gente, né? Dentro de mim. Então, eu agradeço muito por esse espaço e espero que chegue aos corações de muita gente, assim.